momento em que iniciamos mais um curso de envelhecimento ativo. Gostaria de, como provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, saudar a doutora Ellen Arruda e o senhor Geraldo Liberal, que neste momento representam todos os profissionais que irão de forma voluntária ministrar conhecimentos e orientações a todos vocês que se inscreveram para participar de mais este momento enriquecedor para a vida ativa de todos que têm o privilégio de chegar à idade em que estão e poderem participar de mais este curso. Aproveitem muito bem todos os ensinamentos que lhes serão ministrados e que Deus abençoe a todos vocês. A Divisão de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Maceió parabeniza a doutora Ellen Arruda e ao senhor Geraldo Liberal pelo reinício das atividades do Grupo de Envelhecimento Ativo em seu 11º ano de funcionamento. Desejamos a todos os participantes o máximo de sucesso nos aprendizados e na utilização desse conhecimento no cotidiano das suas vidas. E desejamos também aos palestrantes que escolham temas interessantes e que sejam de utilidade para todos que participarão desses momentos de grande aprendizado. Olá, meu nome é Daniel Porto e eu sou farmacêutico, integrante da equipe multidisciplinar do Serviço de Geriatria da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. E vamos falar hoje um pouco sobre o envelhecimento ativo. Tema esse tão importante e diante do cenário atual que estamos vivendo, com toda a melhoria em todos os processos na qualidade de vida, isso aumenta a expectativa de vida da população, dessa maneira proporcionando melhores estratégias e oportunidade de saúde aos nossos idosos. Tá? O envelhecimento ativo, dentre várias linhagens estratégicas, ele está voltado principalmente para a otimização das oportunidades de saúde e melhorias da qualidade de vida, proporcionando todo esse aumento da expectativa de vida da nossa população. E dentro desse cenário, quando falamos de envelhecimento ativo, hábitos saudáveis são importantes, a modificação de dietas, e não é porque ao longo do tempo a gente nunca fez uma mudança de hábito que isso vai permanecer para sempre. Cada dia nós temos a oportunidade de inserir algo novo na nossa vida. A prática dos exercícios, e a importância da utilização dos medicamentos e da automedicação. Objetivo meu aqui hoje com vocês, de forma breve. Quando a gente se empolga para falar de medicamentos é um mundo, é todo um universo que existe dentro deles. Então, vou falar sobre alguns detalhes e algumas dicas durante esse processo. Então, qual é a relação que nós temos com o envelhecimento ativo e o uso de medicamentos? Com a idade avançada, começam a aparecer algumas doenças, alguns problemas de saúde, e isso acarreta na utilização de alguns medicamentos para o seu tratamento. E quando eles estão sendo indicados da maneira correta, nós ficamos tranquilos, porque eles estão tratando ou estão diminuindo a progressão de uma doença. Mas o que nós devemos ter, quais são os principais cuidados com relação a esses medicamentos? Horário, a dose desse medicamento, qual é o medicamento, qual é a indicação desse medicamento. Então, todos os fatores eles devem ser respeitados e seguir todo o processo para que o medicamento ele seja administrado, ele seja tomado da forma correta e possa contribuir na melhoria da saúde, proporcionando a garantia, a segurança da sua eficácia e a qualidade de vida de quem está fazendo a utilização, para a melhora da doença ou para que essa doença ela não evolua, ela não acarrete em outros problemas ou em outras doenças. Então, dessa maneira, quando nós temos todos esses volumes medicamentosos, a gente precisa indicar exatamente qual medicamento vai ser utilizado. Então, várias estratégias são adotadas. É importante ter alguém que
é importante ter alguém que auxilie nesse processo, tá? E os arsenais que tiverem à sua disposição. Por exemplo, um porta-comprimidos. Ele é bacana, ele vai colocar a quantidade de comprimidos ali do dia ou da semana. Mas será que todos os comprimidos eles podem ser colocados nesse porta-comprimidos? Será que cápsulas eu posso colocar ali? Alguns comprimidos, algumas cápsulas, elas não têm a mesma resistência quando estão no seu recipiente adequado. Então não seria tão indicado colocá-los naquele momento, tá? Dentre outras situações. Então, nesse tocante dos medicamentos, quando utilizá-los? Por exemplo, esqueci hoje de tomar o meu medicamento agora. Ele eram 2 vezes ao dia. O que é que eu faço? Eu deixo ele, eu vou tomar 2 vezes quando lembrar. Então, esses cuidados, eles precisam ser minuciosos, tá? Para que não existam problemas de saúde relacionados à utilização dos medicamentos. Tá? Então, a gente precisa tentar evitar essas situações para que a saúde ela seja controlada, tratada com a utilização do medicamento e que o medicamento não seja uma complicação a mais durante esse processo. Falando em medicamento, em remédio, existe diferença de medicamento para remédio? Muitas vezes a gente fica naquela busca, ou talvez dúvida mesmo, né, de algo ser diferente ou serem a mesma coisa, para aqueles que fazem uso dos seus chás, né, das suas plantas medicinais. A partir do momento que se inicia a utilização de um comprimido ou de uma cápsula específica, eu vou deixar de tomar o meu chá, de fazer a utilização daquela minha planta medicinal? Não, você pode continuar fazendo a utilização das duas coisas. Só precisa saber quem é quem nesse jogo dos medicamentos. Então, o medicamento, propriamente dito, ele é aquele que já é bem elaborado, que a gente compra nas farmácias e drogarias, e ele é registrado pelo nosso órgão vigente, que é a Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tá? E o que é o remédio, Daniel? O remédio é aquele associado a qualquer tipo de cuidado, né? Seja para curar, aliviar doenças, sintomas, desconforto, qualquer mal-estar. Então, o remédio pode ser qualquer coisa, né? Então, esse nosso momento agora, por exemplo, ele pode estar sendo um remédio, como você chegar e ter alguém na sua casa que te dá aquele abraço, que te escuta, ela está sendo um remédio para você naquele momento. Então, aquilo utilizado para o tratamento da doença é o medicamento, ok? Então, nesse cenário dos medicamentos que nós temos à nossa disposição, quais são os principais tipos de medicamentos que nós temos hoje no mercado? Então, os medicamentos clássicos tradicionais, e esses medicamentos eles são encontrados ou como medicamentos de referência, medicamentos genéricos e medicamentos similares. Existem diferenças entre eles, algumas pequenas particularidades. Mas o importante é saber fazer o uso correto dele, a promoção do seu uso racional. Devemos prestar atenção sempre onde? Medicamento, ele tem que ter indicação. Eu não posso utilizar um medicamento agora porque a minha amiga, o meu vizinho, o meu parente mais próximo disse que estava fazendo bem para ele, vai fazer bem para mim também. Não é desse jeito, tá? Isso é a automedicação, e a automedicação muitas vezes é um grande problema para a nossa saúde. Então, existem os medicamentos, que são aqueles que foram originados a partir de plantas medicinais, tá? Os famosos fitoterápicos. Os medicamentos manipulados, que são produzidos e formulados adequando a necessidade e particularidade de cada paciente. E aí temos também os homeopáticos, os orais. Muitas pessoas são adeptas delas no dia de hoje. E o que devemos entender é: todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Ok? Dentro desse cenário todo, então, existem várias formas. Né? Então, a gente tem aquele comprimido que é mais duro, tem aquele comprimido que é branco, tem aquele comprimido que é colorido, tem aquela cápsula às vezes tem um pó, aquela cápsula às vezes tem um óleo dentro. Existem diferenças? Existem. Essas diferenças são chamadas de formas farmacêuticas. E o que é que essas formas farmacêuticas fazem? Por que existem essas formas farmacêuticas nos dias atuais? As formas farmacêuticas diferentes, elas existem para facilitar a administração deste medicamento, tá?
garantir a precisão da dose. Muitas vezes pode ser que alguém tenha uma intolerância àquele comprimido, porque ele tem um gosto não muito palatável, ele é ruim, e aí prefere algo que tenha um pouco mais de sabor. Então, a gente tem a opção do xarope e não do comprimido. Mas já existem aqueles pacientes diabéticos que talvez não possam fazer o uso do xarope. Então, a alternativa, naquele caso, vai ser a utilização mesmo da cápsula ou do comprimido. O importante é a garantia da precisão da dose que vai ser administrada em cada medicamento. Proteger a substância durante o seu percurso no organismo. Então, cada medicamento ele é preparado e formulado com a sua indicação. Tá? Então, todas essas características particulares dele vão fazer com que ele chegue até o seu local de ação e desenvolva o seu papel, que ele tenha a sua eficácia. Garantir a presença então, no local de ação, facilitar a ingestão da substância ativa. Muitas vezes, você pode ouvir do seu médico, até do colega farmacêutico, onde fazer uso desse medicamento com o estômago cheio, né? Após as refeições. Então, tem um motivo. Tá? Ou, assim como a gente também pode ouvir, não utilize esse medicamento de estômago vazio. Então, dentro desse cenário, essas características do nosso estômago de ser um pouco mais ácido vai facilitar com que esse medicamento possa ser absorvido pelo nosso organismo e, dessa maneira, exercer o seu papel. A diferença entre o medicamento e o veneno, ela está na dose. Vocês já devem ter escutado essa frase por aí, né? E tem noção do quão verdadeira ela é. Tá? Por isso que precisamos ter muito cuidado na hora do esquecimento. Esqueceu o medicamento? Ok, deixa ele ali sem tomar. Tá? Espera o horário da próxima dose e toma o seu medicamento. Algumas particularidades elas vão ser relevantes a depender da indicação daquele medicamento. Então, é um anti-inflamatório, é um antibiótico, é um anticoagulante. Então, essas características, elas são particulares. E o importante são cada tomadas. Eu não vou esperar a minha pressão subir para tomar um antihipertensivo. O objetivo da utilização daquele antihipertensivo é tomar ele corretamente naquele horário para que a minha pressão ela não suba. Naturalmente, existe uma desordem no meu organismo que eleva a minha pressão arterial. Então, a utilização desse medicamento é justamente para evitar que esse fator se complique. Tá? Então, não posso esperar o pico hipertensivo para tomar o meu medicamento. Já tenho que evitar. Então, o objetivo da gente é justamente esse, promover a profilaxia, a prevenção das complicações relacionadas à utilização dos medicamentos. Então, ainda falando desse monte de medicamentos que existem disponíveis no mercado, então a gente vai falar um pouquinho sobre as cápsulas, comprimidos e drágeas. Os comprimidos são aqueles que possuem uma maior rigidez. Geralmente, eles são brancos. Tá? As cápsulas, a gente percebe logo que ela tem um invólucro diferente. E quando a gente toca nela, ela também tem algo diferente. E as drágeas, elas são comprimidos coloridos. Então, aquele comprimido ali é mais bonitinho, é um amarelo, é um rosinha. Então, aquela característica de coloração, ela tem uma finalidade por ser ali atribuída. Tá? E muitas vezes é para mascarar um gosto ruim daquele medicamento, ou é o que a gente chama de medicamento de liberação prolongada, e a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque às vezes quer partir aquele medicamento. O medicamento ele é de 10 miligramas, só tenho que tomar meio comprimido, porque são 5 miligramas, e aí a gente tem o hábito de partir aquele medicamento. Alguns medicamentos não são sucados, não tem aquela partezinha de cortar. Tá? E se ele for colorido, fique atento, porque ele não deve ser partido. Ok? Uma outra questão que eu chamo a atenção é a dipirona. A dipirona, muitas pessoas às vezes apresentam alergia à dipirona. E a gente tem a dipirona de várias formas, né? Líquida, comprimido, ela intramuscular ou até na própria veia. Tá? Mas, diariamente, somos submetidos à dipirona ou comprimido ou ela em gotas. E aí muitas vezes ainda existem pessoas que colocam a dipirona em gotas, naquela quantidade de água estabelecida, e acham que ela não tem um sabor muito agradável, colocam um pouco de açúcar
dentro daquela água para adoçar a dipirona, achando que aquilo ali vai surtir algum efeito, quando que é algo que não pode ser feito, tá? Às vezes parece uma bobagem, que é isso, Daniel, você está falando sobre isso agora, né? Quando a gente coloca açúcar na dipirona ou em qualquer outro medicamento, a gente pode estar mascarando a ação do medicamento. No caso específico da dipirona, existe uma interação com o nutriente, tá? Que é o açúcar, e a gente reduz 50% do efeito da dipirona. E aí a gente vai ouvir depois, caramba, eu tomei aquela dose de dipirona, a minha dor de cabeça, ou seja, qual foi a outra dor que o levou a fazer a utilização, não passou. Também pudera. Você reduziu a eficácia do medicamento que você estava utilizando porque você não administrou da forma correta. Quando falamos em cápsulas, às vezes a gente diz o seguinte, eu quero que essa cápsula haja mais rápido no meu organismo. E aí eu abro a cápsula, coloco o pozinho assim, e vou tomar aquele pó, vou fazer a ingestão daquele pó. Isso é um hábito correto? Não, completamente errado, tá? Como eu disse para vocês no início, as diversas formas farmacêuticas que existem estão justamente para facilitar o medicamento até o órgão-alvo que ele vai exercer o seu efeito. Quando você faz isso, geralmente aquele material, aquela substância, ela tem uma sensibilidade à acidez. Então, quando a gente toma um medicamento que ele passou pelo nosso estômago, o nosso estômago está ácido, tá? Então, a substância ela vai ser perdida quando a gente faz isso. A cápsula, muitas vezes, confere essa resistência para levar o medicamento até o local adequado. Em casa agora, onde é que a gente vai estar guardando esses medicamentos? A gente precisa ter muita atenção e cuidado, porque a gente tem o hábito de guardar os medicamentos todos juntos no mesmo lugar. Então, eles não podem ficar armazenados, né, em armários, perto de banheiro ou próximo de regiões mais molhadas. Alguns medicamentos eles têm a capacidade de absorver a umidade do ambiente. Então, se o próprio ambiente já tem uma característica de ser mais molhado, isso vai fazer com que ele seja absorvido. E aí a gente vai ver depois que aquele comprimido vai ficar um pouco quebradiço, ou até mesmo esfarelado, né? A gente percebe que ele muda a característica. Qualquer comprimido ou qualquer medicamento que você venha fazer uso, percebeu que ele mudou a sua característica inicial, não faça a sua utilização. Alguma interferência do meio que ele estava acabou atrapalhando ele, e isso vai interferir diretamente na sua eficácia e na sua segurança. Onde eu vou guardar agora se eu precisar me deslocar e tudo mais? Não guardar nunca próximo de locais muito quentes, tá? Em janelas ou onde a gente tem um acesso à luz solar direta, tá? Daniel, mas só a luz solar? Não, qualquer luz, até a nossa lâmpada de casa, se for perto, ela vai emitir raios, tá? E essa radiação ali, ela pode danificar o medicamento. Cápsulas, principalmente, são muito mais sensíveis. E a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas cápsulas, alguns medicamentos têm a sua particularidade de serem refrigerados. Então, se eles são refrigerados, eles devem permanecer na geladeira, eles devem ser retirados somente para a sua tomada, né, para a sua administração, e depois devem ser devolvidos para a geladeira, onde eles ficam armazenados. Então, outras situações, né? Não colocar em cima de guarda-roupas, porque vai ficar próximo à lâmpada. Eu já falei para vocês o que é que acontece quando eles ficam próximos. Seguir as orientações de armazenamento de acordo com a embalagem externa, tá? E não guardar junto de alimentos ou produtos de limpeza, porque pode acabar ocasionando uma ingestão acidental ou contaminando esses medicamentos por essa proximidade, ok? Dessa maneira, Daniel, onde é que a gente vai guardar esses medicamentos? O ideal é que eles sejam mantidos em seus recipientes originais. E aí você pode reservar uma caixa, um local, um depósito, onde você coloque todos eles juntos, tá? Porque facilita a sua identificação. Alguns medicamentos para pressão e medicamentos para o diabetes, eles são muito parecidos. Muitas vezes o fabricante é o mesmo, o fornecedor é o mesmo, a indústria farmacêutica é a mesma. Então, o que é que vai mudar? A substância que você está fazendo a utilização, tá? Então, você pode acabar tomando o medicamento errado por essa semelhança. Se ele estiver dentro da sua caixa
da sua embalagem original, você garante a utilização correta daquele medicamento. Ok? Então, algumas outras observações e particularidades, alguns cuidados que vocês devem ter dentro de vocês observar sempre o remédio, né? Ler o seu rótulo e teve dúvida, pergunte a alguém antes de fazer a sua utilização. Nunca tome nenhum medicamento sem ter certeza do que está sendo administrado. Ok? Não o medicamento que não está sendo utilizado, principalmente em casos de xaropes. Acabou o tratamento, completou ali aquele ciclo de 7 dias, 8 dias, 10 dias, e ainda teve alguma sobra, não deixe essa sobra para depois, tá? Aquela sobra ela vai ser descartada. Vai para o lixo justamente para evitar uma contaminação de uma administração futura. Pomadas e cremes. A gente tem o hábito de lavar bem as mãos, e principalmente dentro desse cenário da pandemia que nós estamos vivendo, né? Acho que os cuidados com a higiene eles ficaram ainda maiores, tá? Mas para passar cremes e pomadas, o ideal seria a utilização de uma gaze para passar aquele material no local específico da ferida, ou seja, o que for. Os medicamentos em suspensão, aqueles que são preparados e guardados na geladeira durante seu tratamento, assim que ele termina, a gente, como já disse para vocês, eles devem ser desprezados. Uma outra característica extremamente importante, a validade. Tá? Então, eu sei que vocês ao comprarem o medicamento, já saem da farmácia ou drogaria com a validade toda bonitinha, bem orientada. Mas às vezes acaba que aquele medicamento fica dentro da casa da gente e esquece e lembrou que tinha ele, vai pegá-lo para fazer a sua utilização. Sempre olhe a validade do medicamento. Ok? Onde eu vou descartar esses medicamentos? O medicamento sobrou, vou pegar ele no lixo, vou fazer o descarte. Dentro da privada, lá no banheiro, isso não é uma prática legal, tá? Não é nada recomendado, porque a gente sabe que o medicamento ele é uma substância química. E essa substância química, quando ela é jogada, desprezada dentro do vaso sanitário, aquilo vai para um local. Então, vai contaminar o nosso meio ambiente mais. Então, o correto é você fazer o descarte da melhor maneira. Qual é essa melhor maneira, Daniel, que você vai falar para a gente agora? Então, seria juntar todos os medicamentos que serão descartados e levar até a drogaria mais próxima. Tá? As drogarias hoje elas têm o seu lixo específico dos medicamentos. Tá? Então você pode procurar o farmacêutico da drogaria e entrega esses medicamentos que vão ser descartados, que ali eles vão colocar no local adequado para que eles tenham o destino correto. Ok? Uso de insulina em casa é uma outra situação muito comum. Tá? E que vários pacientes fazem uso de insulina, tá? É muito importante lavar as mãos antes de pegar no frasco de insulina ou qualquer outro medicamento. Só que a insulina é um cuidado um pouco maior, tá? Sempre que possível, a gente agora sempre tem um pouquinho de álcool 70 dentro da nossa residência para limpar tanto o frasco. Fui pegar a insulina e percebi que ela estava congelada. Posso esperar ela descongelar e fazer a administração dela? Não. A partir do momento que a gente percebe o congelamento da insulina, ela precisa ser desprezada. Tá? Infelizmente perdeu a insulina, ela não vai surtir mais o mesmo efeito. E aí de repente, imagine, a insulina congelou e você fez a utilização e vão dizer, a minha glicemia continua alta. A insulina ela não fez efeito. Então, por segurança, a insulina congelou, despreza aquele frasco e solicita outro, pega outro, ok? Não agitar o frasco, misturar a insulina de forma lenta e devagar, tá? Sempre verificar e ficar atento à data da validade. Abrir o frasco, seria legal escrever a data dele que foi aberto e marcar aquela validade, porque ele vai ter uma validade durante um período útil de 30 dias. O armazenamento e transporte da insulina desses medicamentos, eles devem ser guardados em geladeira. Preciso sair com a minha insulina e levá-la para algum outro local. Pega um isopor, coloca um gelox dentro daquele isopor e coloca a insulina. Aquele gelox, aquela temperatura ali, ela vai ajudar no transporte até o próximo local que você chega e coloca ela novamente dentro da geladeira. Daniel, eu peguei o isopor e coloquei o isopor dentro da geladeira. Está errado, porque o isopor é um isolante térmico. Então,
A gente está segurando a temperatura e garantindo com aquele gelo que está ali dentro para transportar o medicamento. Se eu coloco aquele isopor dentro da geladeira, eu vou estar isolando ela da temperatura que está dentro da geladeira. Consequentemente, a gente também perde a substância. Ok? Evitar encostar ela no fundo da geladeira, porque ela pode acabar congelando, como eu já informei para vocês. E nunca colocá-la diretamente na para-luz, ok? Porque ela vai perder a sua eficácia. Então, nem locais quentes, nem locais mais frios, para evitar o seu congelamento. Deixa ela bem naquela posição intermediária. Dentro da geladeira, aquela gaveta onde geralmente ficam ali as verduras, é um local bacana de se guardar a gasolina, porque ela vai estar na temperatura ideal que precisa ficar sob refrigeração. E agora você, de repente, por algum motivo, precisa ser hospitalizado por alguma condição mais grave, e os seus medicamentos você estão em casa, o que você vai fazer? Então, você leva todos os medicamentos que você faz uso diário para o hospital. Leva com você. Não sei como fazer, não sei como arrumar aquele medicamento, não tem problema. Joga eles todos dentro de um saco, coloca na mochila, coloca na bolsa e traz para o hospital. Chegando aqui, toda a nossa equipe vai ter todo o apoio, todo o cuidado. Tá? Eu vou verificar todos esses medicamentos trazidos por vocês e vou verificar um por um. Tá? Isso vai ajudar bastante na nossa conduta aqui no âmbito hospitalar. Então, é importante também informar o horário que tomou o último medicamento, certo? Nunca utilizar medicamentos sem autorização ou sem a indicação médica, tá? Então, por que eu toco tanto nesse assunto e vamos falar sobre essa importância desses medicamentos? O uso dos medicamentos ele está cada vez mais complexo para várias comorbidades, né? Para várias indicações. Então, a facilidade que nós temos hoje de um erro da tomada de uma substância pensando que era outra, e isso levar a sérios problemas. E leva, como eu já disse a vocês, problemas relacionados à utilização de medicamentos. E o objetivo é justamente fazer a utilização da forma real e segura. Os erros de medicamentos, né, são a maior causa de eventos adversos evitáveis no mundo inteiro. Tá? Então, nós temos muitos problemas em outros países, né, relacionados a isso. Tem como evitar. A redução dos custos com medicamentos. A gente sabe que os medicamentos não são baratos, né, que eles têm o seu preço e a gente precisa estar reduzindo esses custos. E se eu faço a utilização de forma errada, eu vou estar aumentando esse custo e principalmente o custo da minha vida, né, com a relação de uma ingesta feita da maneira correta. A cada R$1 milhão hoje que o nosso país gasta na utilização de medicamentos, 2 milhões são gastos porque os medicamentos foram utilizados de alguma maneira, em algum momento, de forma errada. E tudo isso para promover as terapêuticas de forma eficaz, segura e que a gente venha obter resultados concretos, que a gente possa acompanhar que um medicamento que foi utilizado para pressão arterial, ele conseguiu baixar a pressão. O medicamento utilizado para diabetes conseguiu baixar a glicemia, manter ela estável. Um medicamento que foi utilizado para diminuir a agitação, né, para dar aquele auxílio no sono, ele está ajudando, não deixando o paciente confuso ou desconfortável. E principalmente medicamentos, né, os antibióticos. Então, teve um problema relacionado a alguma infecção, importante fazer o tratamento da maneira correta, né? Seguir o esquema proposto durante 7 dias, 14 dias e dentro dos horários corretos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente tem espaço para falar muito mais quando se fala no toque dos medicamentos, mas estamos aqui, todos os pacientes precisam de atenção e segurança e nós estamos aqui para ofertar essa atenção e esse cuidado e garantir o envelhecimento ativo de cada um de vocês. Muito obrigado.